gelado, muito gelado, Marcos Souza, bom dia. Bom dia, e desde já você pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp para o número 41 98504 5092. Participe também pelo facebook.com/RicMaisPR ou pelo twitter.com.br/RicMaisPR. E hoje nós finalmente conseguimos contato com o Denian Couto, que está em Porto Alegre. Bom dia, Denian. Muito frio aí na capital gaúcha? Ainda não conseguimos ainda, Francisco. Tá difícil falar com o Denian aqui. Olha, não tá fácil, um rapaz muito ocupado, né, Marcos Souza? Mas a gente vai continuar tentando, porque somos insistentes. Então, gente, vamos começar hoje. Esses são os destaques do dia 18 de julho de 2017. Vamos às manchetes do dia. Rick Mais Notícias. Temperatura despenque faz triplicar resgate de moradores de rua na Grande Curitiba. Menor temperatura do estado até agora foi registrada nos Campos Gerais, em Inácio Martins, menos 3,9 graus. Pela primeira vez em 2 anos, o Brasil apresenta saldo positivo na geração de empregos. 67 mil vagas foram criadas no primeiro semestre. Pesquisa Datafolha mostra que Temer tem a pior rejeição da história do país. Ele é aprovado por apenas 7% dos eleitores. Procurador-Geral da República confessa que ficou chocado quando recebeu denúncias da JBS. Ele ainda afirmou que ninguém fica feliz por dar imunidade a um criminoso. Órgão se une para melhorar segurança nos estádios do Paraná. Convênio vai criar sistema de cadastro de torcedores por meio de biometria. No esporte, o Paraná Clube pode anunciar Lisca como novo técnico. O treinador desembarca em Curitiba hoje para se reunir com a diretoria do Tricolor. Esta e outras notícias você acompanha a partir de agora no Rick Mais Notícias. Bom dia. Rick Mais Notícias. Tempo. Vamos falar então sobre esse friozão que está atingindo todo o Paraná nesta terça-feira. Temos agora em Curitiba 1,4 graus, sensação térmica de 0 grau e a máxima podendo chegar aí à casa dos 10 graus. De acordo com o CIMEPAR, o motivo dessa friaca louca que a gente está sentindo nesta terça-feira é a intensa massa de ar frio associada à umidade que faz temperaturas despencarem aí em todo o estado e devem continuar baixas pelo menos até sexta-feira, quando o tempo começa a melhorar. Em Ponta Grossa também temos uma temperatura bastante baixa, 1,6 graus, com máxima podendo chegar aos 12. Em Cascavel, por lá, aí sim, tá frio, viu? Muito frio, menos 2 graus, com sensação térmica de nada mais, nada menos de menos 9 graus. A máxima chegando à casa dos 16. Em Foz do Iguaçu, também, temperatura muito baixa, menos 1 grau. Neste momento, os termômetros marcam por lá. Em Londrina, as temperaturas estão melhores, 6 graus, assim, pra você ver como é que fica a referência, né, gente? Quando a gente tem um dia tão frio como hoje, aí as nossas referências mudam. 6 graus já é uma temperatura ótima, né? Em Maringá também, 5 graus é a temperatura neste momento. Mas de todas essas cidades aí que estão elencadas na nossa rede de rádios aqui, a Jovem Pan, a região dos Campos Gerais, na região dos Campos Gerais, é onde se registra a menor temperatura aqui no Paraná. Em Inácio Martins, menos 3,9 graus, quase menos 4 graus lá em Inácio Martins. Guarapuava tem menos 3,5 e Pato Branco tem menos 3 graus. A gente vai falar agora também sobre Santa Catarina, onde se registra a menor temperatura no Brasil, né? Bom Jardim da Serra, a cidade mais fria do Brasil, lá em Santa Catarina, registra nesse momento menos 6 graus. E São Joaquim também, lá em Santa Catarina, tem menos 4 graus. Ou seja, frio muito forte em todas as regiões aqui do sul do Brasil, principalmente ali na região de Santa Catarina e no sul, no oeste paranaense também, muito frio por lá. Como eu já falei, em Cascavel é onde a gente tem aí o registro de menor sensação térmica, menos 9 graus. Oeste e noroeste já tem geada sendo registrada ali na região. E falando agora sobre a possibilidade de neve, que é o que foi comentado muito na semana passada, que poderia acontecer essa semana, pelo menos por enquanto não ocorreu. Porém, é a partir de agora. Ocorreu sim, Palmas. Palmas nevou. Opa. O pessoal lá acordou com a neve branquinha na porta de casa, nos telhados. E estão mandando fotos já aqui, inclusive, pros sites aqui do Rick Mais Paraná. Vamos explicar por que a gente fica com essa atualização em cima da hora. Porque agora, às 7 horas da manhã, que acontece o processo de inversão térmica. É neste momento que as temperaturas caem ainda mais. Portanto,
aí isso vai mudando e a gente vai atualizando ao longo do jornal, mas é claro que a gente pede que os nossos ouvintes aí estejam com a gente também, auxiliando nessa atualização. Marque qual que é o telefone para mandar mensagem, para quem puder aí nos ajudar nessa atualização, por favor. Vamos lá, o WhatsApp aqui do Rick Mais Notícias é o 41 98504 5092. Repetindo, 41 98504 5092, facebook.com/RickMaisPR ou o nosso perfil no Twitter é o RickMaisPR. O frio aí triplicou o número de atendimentos de moradores de rua no Expresso Solidariedade, que faz esse resgate dessas pessoas que moram aí na rua. Muita gente foi levada para os abrigos da fase, a gente vai atualizar essa informação também ao longo desse jornal. Agora a gente falou, Mark, da temperatura aqui em Curitiba, falou da temperatura também em Santa Catarina. Eu quero saber como é que tá a temperatura lá em Porto Alegre. Denian, bom dia. Alô, Denian? Você me ouve? Não estamos conseguindo contato com o Denian. A gente volta a tentar contato com ele daqui a pouquinho. Agora vamos para uma outra atualização também bastante importante. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera por instrumentos para pousos e decolagens nesta manhã gelada de terça-feira. Os demais aeroportos do estado, Foz do Iguaçu na região oeste, também opera por instrumentos. Já Londrina, na região norte do estado, está aberto e opera normalmente para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do país, Guarulhos, em São Paulo, está aberto. Congonhas, também em São Paulo, opera por instrumentos. No Rio de Janeiro, Santos Dumont está aberto e Porto Alegre, o Salgado Filho também opera normalmente. As informações são da Infraero. Marcos Souza, eu vou tentar mais uma vez, porque eu sou insistente. Quero saber se o Denian está me ouvindo. Bom dia, Denian. Bom dia, Fran. Bom dia, agora sim. Denian, como é que tá essa friaca aí em Porto Alegre? Tá 1 grau de temperatura nesse momento, sensação térmica de 1 grau negativo. No domingo, o frio chegou aqui ao Rio Grande do Sul. Ontem nevou bastante na Serra Gaúcha, para alegria dos turistas. E hoje é um dia muito frio, mas de céu aberto aqui na capital do Rio Grande do Sul. Perfeito, Denian, que ao longo do jornal hoje traz seus comentários sempre muito apimentados. Continua com a gente, Denian. Siga em frente e me chame quando você quiser, Fran. Obrigada, Denian. Agora 7h08. Vamos então a um rápido intervalo comercial. A gente volta já com mais notícias, mais informações para você. Continue ligado. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. 7h11. A gente começa o jornal de hoje trazendo uma boa notícia, uma boa e esperada notícia. O Brasil registrou 67 mil vagas formais de emprego no primeiro semestre deste ano. Este é o primeiro resultado positivo desde 2014. As informações constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem. Nos 6 primeiros meses do ano passado, a quantidade de demissões superou a de contratações e o saldo negativo ficou em 531 mil. Em 2015, foram 345 mil demissões aí. O setor que mais contratou foi o da agricultura, seguido da indústria, de transformação e do setor de serviços. Esses números animaram o presidente Michel Temer, que fez uma declaração ontem, Marcos Souza. Ele divulgou um vídeo nesta segunda-feira no Twitter comemorando os resultados positivos na economia. Ele também citou a aprovação da reforma trabalhista, o recorde na safra de grãos e o aumento na criação de empregos. Temer disse estar orgulhoso por vencer o que chamou de a pior recessão da história e prometeu trabalhar para a simplificação do sistema tributário. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. No vídeo de 4 minutos, ele não citou a denúncia por corrupção passiva que envolve o nome dele, feita pela Procuradoria-Geral da República. Agora, a animação de Temer não é
diretamente proporcional aí ao índice de popularidade do presidente, não. 1 ano e 1 mês após assumir a presidência, envolvido em denúncias de corrupção, Michel Temer tem o governo aprovado por somente 7% dos brasileiros, com 16 ou mais, de acordo aí com pesquisa do Datafolha. O índice coloca Michel Temer entre os presidentes com o presidente, aí no caso, com pior aprovação na série histórica do Datafolha. Segundo o Instituto, Temer é o presidente mais impopular desde José Sarney, também do PMDB, que teve o governo avaliado como bom ou ótimo por apenas 5% dos brasileiros, em 1989. Em abril do ano passado, antes de sofrer o impeachment, Dilma Rousseff tinha quase o dobro da aprovação de Temer, com 13%. E entre os dias 21 e 23 de junho, o Datafolha entrevistou aí 2.771 pessoas em 194 cidades para realizar esse levantamento. 69% avaliam o governo Temer como ruim ou péssimo. A avaliação regular do governo Temer foi escolhida por 23% dos entrevistados e outros 2% não souberam avaliar a gestão de Temer. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. E para opinar sobre esse assunto agora, eu chamo o nosso Denian Couto, que está em Porto Alegre. Denian, isso aí já era esperado, né? Era esperado sim, viu, Fran? Agora, o que esse número revela não é uma rejeição ao governo Temer. Tenho certeza absoluta que quando consultado, o cidadão nessa pesquisa avaliou o Temer, o presidente da República, e não o governo. Porque o governo não vai mal. Nós acabamos de passar a informação aqui de que aumentou o número de vagas formais de emprego, nós tivemos reformas importantes ou aprovadas, ou em boa discussão no Congresso Nacional. O governo Temer é um governo superior ao que foi a administração de Dilma Rousseff. E essa comparação que você fez, Fran, entre Temer e Dilma, que Dilma estava melhor de popularidade às vésperas do impeachment do que hoje está Michel Temer, isso tem uma explicação prosaica até. Temer, todo mundo quer ver pelas costas. Dilma não. Dilma tinha um certo apoio dessa turma do PT que enxerga, independentemente de quem está no governo, como um político de estimação. Há uma parcela do PT que é cega de paixão ideológica. Então você pode perguntar, aquele cachorro latindo, se aquele cachorrinho tem uma estrela do PT, o PT apoia. Então essa diferença entre Temer e Dilma está apenas naquela parcela ideológica que apoia o PT em qualquer circunstância. Porque tanto Dilma quanto Temer foram e são profundamente rejeitados pela população brasileira nesse momento. Fran. E a gente tem dados aqui, Daniel, de uma outra pesquisa que eu gostaria também que você trouxesse para nós a sua avaliação. O Marcos Souza vai trazer aí as informações. Olha só, o site Poder 360 divulgou ontem uma pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. Nos 3 cenários analisados, o ex-presidente Lula aparece na frente, mas o que chama atenção é o crescimento do deputado federal Bolsonaro. O Lula, nesse primeiro cenário, aparece com 26%, Bolsonaro com 21%, o Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo, com 10%, Marina Silva com 6%, e o Ciro Gomes com 5%. Num segundo cenário, aí com o prefeito João Dória de São Paulo, o Lula tem 23%, o Bolsonaro 21%, o Dória 13%, Marina Silva 12% e o Ciro Gomes 4%. Chama a atenção que o Bolsonaro tem crescimento em relação às últimas pesquisas. No cenário com Dória, em relação ao mês passado, ele cresceu 6%. No cenário com Alckmin, o crescimento foi de 7%. Só lembrando o ouvinte que a pesquisa foi feita entre os dias 9 e 10 de julho de 2017, com 2.178 pessoas em 203 municípios, portanto, antes da condenação do ex-presidente Lula. Esses números podem ter tido alteração depois da sentença do juiz Sérgio Moro. Denian Couto, a Lava Jato refundou o Brasil para nós termos ou Lula ou Bolsonaro presidente? Não acredito na vitória nem de um e nem de outro, nem de Lula e nem de Bolsonaro. E essa pesquisa, da mesma maneira em que outros levantamentos foram apresentados, não há um levantamento de segundo turno em que a população é consultada. Ok, e entre Lula e Bolsonaro você votaria em quem?
não se tem feito possibilidades de discussão sobre um segundo turno. E também não foi apresentada nessa pesquisa uma planilha sobre a rejeição entre os candidatos. Lula e Bolsonaro estão nos extremos da régua ideológica. E na hora da eleição, a tendência é que a população brasileira, que é mais conservadora, opte por ficar no trajeto do meio termo. Agora, se Lula tiver condições reais de disputar a eleição, o que eu acho bastante improvável, porque creio que o Tribunal Regional Federal aqui em Porto Alegre vai julgar Lula antes do período das convenções e com isso ele perderá sua elegibilidade. Mas se ainda assim Lula conseguir concorrer, cresce demais a chance de um Bolsonaro atingir a presidência da República. Menos pelos méritos do capitão, do PSC, desse homem radical cujas ideias são em boa monta deploráveis. Porque boa parte da população em rejeição a Lula pode optar por Bolsonaro. Num trajeto normal de um pleito no Brasil, não haveria vitória nem de um e nem de outro, nesse momento do país. Agora, como há uma esquizofrenia ideológica galopante no país hoje, eu já estou achando que se o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre fraquejar e não condenar Lula por unanimidade, porque se não for 3-0, viu, Marcos? Se o Tribunal Regional Federal aqui na capital gaúcha não der a condenação confirmada do juiz Sérgio Moro por 3-0, caberá um recurso e com esse recurso em trânsito até o seu julgamento, será possível Luiz Inácio Lula da Silva concorrer à presidência. Então você imagina o que será o ano de 2018. Deni, agora tem um ouvinte aqui, o Fábio Scraba, ele é nosso ouvinte assíduo, que faz uma lembrança importante sobre essa pesquisa. O Álvaro Dias, o paranaense Álvaro Dias, não foi nem citado, não é? Além de não citar o Álvaro Dias, essa pesquisa ela comete uma outra imprecisão que me parece bem forte. Traz nomes como Dória, Marina Silva, Lula e Bolsonaro e esquece que há uma parcela da população que aguarda o novo. E esse novo tanto pode ser Álvaro Dias como um outro nome à esquerda que também seria construído pelo PSOL e outros partidos. Quando a pesquisa vem incompleta como essa, o cenário também fica de difícil análise. Ok, tá aí a palavra então do Denian. Daqui a pouquinho ele volta com mais opiniões aqui no RIC Mais Notícias. Agora a gente vai registrar mais participação de ouvinte, Marcos Souza. Muita gente participando nessa manhã gelada. Muita gente participando e, claro, o assunto não pode ser outro, o frio, né? Tem aqui o ouvinte que não colocou nome, final do telefone 9139, que mandou um print do celular mostrando que a sensação térmica para ele está menos 3 graus. O frio voltou aqui, ele assinou o final, o Leandro. Também tem a participação do Maicon de Cascavel, que mandou a foto do carro dele todo congelado em cima. A geada lá em Cascavel pegou forte, sempre essa grande audiência do RIC Mais Notícias na região oeste. Maico, deu fio só de olhar o seu carro, viu? Aqui as fotos que tu mandou pra cá. Agora a participação do David Lourenço, informação de trânsito, dizendo que tá um caos a região da Leopoldo Jacomel no viaduto do Tarumã. De manhã sempre é complicado por ali e, segundo o ouvinte, tá mais complicado que o normal no viaduto da João Leopoldo Jacomel ali, da Vitor Ferreira do Amaral, ela troca de nome ali, na região do Tarumã. Tem o ouvinte Rian, ele que é motorista do Uber, diz que tá lá no aeroporto e não consegue nem descer do carro por causa do frio, tá 1 grau lá, segundo o nosso ouvinte Rian. Obrigado pela informação, viu, Rian? Também tem ouvinte aqui, a Patrícia mandou uma foto do painel do carro dela, 2,5 graus. A Patrícia marcou no carro dela. Sabe, Patrícia, que eu tava vindo aqui pra rádio, eu passo ali pela região do terminal do Campina do Siqueira, tem um termômetro ali na Rápida que tava marcando 0 graus. Então, eu ganhei de você aí no frio que eu encontrei pelo caminho. Também tem ouvinte aqui, questão da economia, viu? O ouvinte que não colocou aqui, ó. O Anderson diz que vocês falam que tem empregos crescendo, mas não vê que estão pagando pela mesma vaga todos os políticos. Enfim, fala um monte de coisa aqui. Ele diz que não confia nos números da economia apresentados pelo governo. Também tem a participação aqui do ouvinte Johnny Renan. Ele diz que concorda com o Denian na questão que Dilma
herdou todos os militantes pró-Lula assim que ela decidiu se candidatar, e que o PT tem uma grande força e isso é importante. Mais informações do trânsito por aqui. O Guilherme Sidney, ele diz que os semáforos da linha verde estão em alerta na região no Armazém da Maria, ninguém da C3. Esses semáforos aí do Armazém da Família sempre dão problema, hein? Alô, Prefeitura! Trânsito complicado na linha verde, na região do Armazém da Maria. Agora, 7h23. Daqui a pouquinho a gente atualiza a temperatura para você, ouvinte jovem. Depois a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta já com mais notícias, mais informações. Continue com a gente. RIC Mais Notícias também é TV. Acesse ricmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. RIC Mais Notícias. 7h27. Muito frio em Curitiba. É a hora de atualizar as informações do tempo. Em Curitiba temos 1,3 graus nesta manhã. Cascavel também Ponta Grossa também 1,3 graus de temperatura nesta manhã. Sem temperatura negativa, pelo menos aqui entre Cascavel Ponta Grossa e Curitiba. Agora a gente vai falar da região oeste. Temos menos 2,1 lá em Cascavel. Em Foz do Iguaçu, menos 0,7 graus. Em Londrina e Maringá, aí sim que as temperaturas estão mais elevadas, mas também nem tanto, viu, gente? Neste momento, 7 graus é a temperatura em Londrina e 6 graus é a temperatura em Maringá. Agora a gente vai voltar a falar sobre política aqui no RIC Mais Notícias. Dessa vez sobre o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, que esteve nos Estados Unidos nesta semana, está lá, aliás, e deu declarações polêmicas. Ele disse que não acreditou quando recebeu as denúncias da JBS, que envolviam o presidente Michel Temer. Ele afirmou que pensou que fosse mentira por ser inacreditável que a prática de corrupção continue tão aberta no Brasil. Janot ainda declarou que aceita com naturalidade uma possível rejeição do texto pela Câmara. No dia 2 de agosto, os deputados devem votar o prosseguimento da investigação da denúncia por corrupção passiva que pesa contra o presidente. Janot afirmou que teve que fazer uma escolha difícil ao decidir dar continuidade às investigações e conceder imunidade judicial aos irmãos Batista. Sem citar nomes, ele afirmou que ninguém se sente feliz por dar imunidade a um criminoso. Quando questionado se já está preparando uma nova denúncia contra o presidente, o procurador declarou que não tem pressa sobre esse assunto. Ele deixa o cargo em setembro, quando será substituído por Raquel Dodge. Marcos Souza. Vamos falar do MPF agora e da questão da Lava Jato. Foi apresentado nesta segunda-feira o recurso do Ministério Público Federal de apelação contra a sentença que condenou o ex-presidente Lula. O órgão pede que o juiz Sérgio Moro abra prazo para que sejam apresentadas as razões do recurso. Neste primeiro momento, o documento não detalha quais seriam as razões, pois os motivos só devem ser apresentados após a abertura do prazo para a manifestação do órgão. Porém, o Ministério já sinalizou que irá pedir o aumento das penas para o ex-presidente. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e meio de prisão. Só lembrando ao ouvinte que esse recurso só vai subir a Porto Alegre quando o Moro responder o último recurso que a defesa do ex-presidente protocolou aqui na primeira instância, que são os embargos declaratórios, que são aí questões obscuras da sentença que tem que ser resolvidas pelo juiz. Só depois disso é que o processo sobe lá para Porto Alegre e todos esses temas serão discutidos em segunda instância. Agora, 7h30. Denia Couto, temos 2 assuntos aí importantes para você comentar, né? O primeiro deles, as declarações polêmicas do Janot, né, que decidiu botar a boca no trombone lá em Washington, e também esse recurso do MPF. Deixa eu começar pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Olha, ele negociou mal e deu esse discurso para tentar limpar a barra com a população brasileira. Olha aqui, ó. Perdão, gente. Olha aqui, ó. Todas as negociações de delação premiada que foram feitas no âmbito do Paraná, do estado do Paraná, foram delações muito mais equilibradas. O maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht, está preso até hoje. Nós temos
políticos da maior envergadura que acertaram ou acertam delação premiada e seguem encarcerados em Curitiba, seja na sede da Polícia Federal, seja no Complexo Médico Pinhais de Pinhais. Nós temos delações premiadas muito mais consistentes do que essa dos irmãos Batista, em que os delatores têm sim algum tipo de sanção, têm que devolver dinheiro, têm que passar um tempo preso, depois cumprirão um pedaço do seu acordo em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. O acordo que Janot fez com os donos da JBS é um escândalo. Eles estão imunes e passeando na Quinta Avenida em Nova York. Janot demonstrou, ele não gosta que se diga, mas essa é a verdade. Janot tem comprometimento ideológico e, por conta de sua postura ideológica, fez um acordo com os irmãos Batista que é completamente desequilibrado. Os dados que foram obtidos por ele para a denúncia contra o presidente Michel Temer poderiam ter sido obtidos pressionando os irmãos Batista, inclusive em prisão preventiva que pudesse vir a ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, o que se viu nesse acordo que foi feito pelo Ministério Público e que envolve os donos da JBS é uma vergonha. Eles estão debochando da cara do Brasil e entregaram muito pouquinho. O que eles entregaram? A mala do Rodrigo Rocha Loures, a conversa gravada dentro do Palácio do Jaburu e vai um abraço. Se nós puxarmos tudo o que foi entregue pelos executivos da Odebrecht, veja o tamanho da planilha da Odebrecht. E ainda assim Marcelo Odebrecht esse tempo todo preso. O Ministério Público Federal do senhor Rodrigo Janot, ideológico, fez um acordo muito ruim, péssimo. Por isso que ele está dando discursinho nos Estados Unidos. Fran. Entendido, Daniel. Você continua com a gente, né? Volta daqui a pouquinho com mais pitadas aí ao longo do nosso jornal. Isso. Deixa eu te falar uma coisa, Fran. Eu recebi um número gigantesco de mensagens no meu Twitter pedindo que eu comente o caso do casamento da deputada Maria Vitória. Opa, microfone aberto. Se você tiver um tempinho, você me chama que eu quero dar uma palavrinha sobre isso. Tranquilamente. Se quiser falar agora, pode falar, Daniel. Então deixa eu dizer o seguinte. Muita gente me perguntou o que eu achei daquela manifestação em frente à igreja. Olha, o direito de protesto ele é absolutamente legítimo. Mas ali houve um abuso intolerável. O que essas pessoas fizeram não tem qualquer tipo de justificativa. Você pode ter todo tipo de contrariedade à política do pai da deputada Maria Vitória, da mãe da deputada Maria Vitória e da própria deputada Maria Vitória. Isso faz parte do jogo democrático. Mas o casamento, aquele momento pessoal da vida dessa moça, da Maria Vitória, não é alvo de protesto. Se estragou o casamento de uma pessoa. Enquanto nós... Poxa, infelizmente a gente perdeu aí o contato com o Denier. Vamos tentar retomar? Daqui a pouquinho a gente traz ele novamente falando sobre essa questão do casamento da deputada Maria Vitória, que gerou a maior polêmica aí no final de semana, né? Agora a gente vai falar sobre dados da economia, sobre inadimplência. 61 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular. De acordo com o levantamento, em média, cada devedor tem 3 contas acumuladas e que somam R$ 8.370. A maior parte das dívidas foram feitas nos últimos 3 anos. A combinação de disparada da inflação, escassez de crédito e juro alto são apontados como responsáveis pela alta. Além disso, 61 milhões de pessoas estão desempregadas, o que facilita aí o descontrole do orçamento. E segundo o economista Carlos Magno, a melhor saída é renegociar, mas sempre de olho nas condições. Deve estar claro ali a questão da taxa de juros a ser cobrada e o prazo que será cobrado. E qual seria a multa, qual seria a penalidade que ela teria se ela não cumprisse aquilo ali. Então é importante ela observar. Quero que as condições sejam maiores, eu quero renegociar os encargos que tem, a multa que tem, os juros que tem, tudo isso é importante. O diálogo é importante para ambos os lados. O levantamento ainda apontou que 40% dos inadimplentes
têm ensino superior completo e 10% deles são pós-graduados. A gente, infelizmente, perdeu o contato com o Denian, mas o contato está retomado agora. Denian, continue de onde você parou. Então, deixa eu dizer, Fran, o que eu quero sublinhar e chamar muito a atenção é que nesse momento de tensão política no Brasil, em que as posturas individuais de todo mundo nas redes sociais, protestos de rua, isso está muito forte em todos nós, isso não pode ser transferido em relação individual. Uma coisa é o comportamento político do Estado e outra coisa é o casamento dela. As pessoas, elas atingiram a pessoa da Maria Vitória, da moça Maria Vitória. Foto do casamento dela será dela saindo de carro para chegar na igreja, para um sonho de vida. Todas as mulheres, os homens que sonham em passar na igreja, indo com guarda-chuva aberto para que ela não recebesse ovada, ovo podre de manifestantes. A foto do rosto da menina é dela chorando. E isso não tem justificativa. Isso é um ato desumano. É a mesma desumanidade que eu percebi quando algumas pessoas em rede social comemoraram a morte da dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recentemente falecido. Quando nós não temos uma postura humana mínima de respeitar o momento individual, de entender que todos somos seres humanos e merecemos ter um mínimo de respeito, aí a coisa vai embora. Eu quero dizer que aquelas pessoas que foram jogar ovo, tomate, água, xixi nos manifestantes, nos convidados da noiva e nas pessoas que lá estavam, essas pessoas são deploráveis. Deploráveis. Eu tenho pena de quem age dessa maneira. Não consigo sentir outro sentimento que não seja o de pena e de repulsa. Você pode ter todo tipo de contrariedade à política implantada pela deputada Maria da Vitória. Agora, jogar ovo nela e nos convidados beira a infantilidade e a desumanidade. Era isso que eu tinha para dizer. Tá certo, tá registrado. Denian, você volta daqui a pouquinho com mais opiniões aqui ao longo do RIC+. Agora 7h38. Vamos registrar a participação dos ouvintes, Mark? Vamos lá, muitos ouvintes aqui participando sobre dois temas principalmente, do frio e também dessa questão dos números da economia. O Sérgio Brugnolo, ele diz que é empresário, fabricante de máquinas para indústrias de papelão e diz que observa que os empresários estão investindo e se preparando para quando o mercado voltar a crescer, o que segundo ele é um bom sinal. Já o Elcio diz que não, diz que os números do governo são mentirosos e diz que tem uma quadrilha instalada no Palácio do Planalto e que não tem como voltar a crescer assim. O Alessandro diz que não podemos esquecer que antes das eleições nos Estados Unidos, ninguém imaginava o Trump como presidente. Isso sobre o comentário do Denian sobre a pesquisa que coloca Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente. Aí tem o Sidney, também tem o ouvinte Cláudio, o de Ponta Grossa, todo mundo falando sobre o tempo aqui, tirando foto do carro ali, do termômetro do carro, 1 grau, 0 grau, 2,5 graus, depende da região da cidade ou do estado, já que o Cláudio está lá em Ponta Grossa, por exemplo, o termômetro mostra uma temperatura. Também tem informações do trânsito. O André diz que na Avenida Presidente Kennedy, na região da Vila Guaíra, está marcando 2 graus e o trânsito está moderado. Mandou uma foto aqui da rua tranquila por lá. Também tem a questão do ouvinte que não colocou o nome, diz que em Toledo, ele está escutando a Jovem Pan lá em Toledo, tá menos 2 graus. E ele mandou a foto aqui do termômetro para comprovar o que está dizendo. Menos 2 graus em Toledo, no centro de Toledo. O ouvinte do final do telefone 4869, que está acompanhando o RIC Mais Notícias lá do oeste do estado. E rapidinho aqui pela internet, muita gente nos acompanhando pelo Facebook. O Rodrigo, a Adriana, a Carla, o Williams, a Mariana, o Will Sair, o Agnaldo, a Rosilene, enfim, muita gente no facebook.com/RIC+PR. Agora 7h40. Daqui a pouquinho a gente atualiza novamente as temperaturas para você, ouvinte. Você continua participando com a gente, também falando sobre a temperatura, sobre o frio aí na sua região. E a gente volta com mais informações depois do intervalinho comercial. Continua com a gente. Você está ouvindo RIC Mais Notícias.
RIC Mais Notícias também é TV. Acesse ricmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. RIC Mais Notícias. Estamos de volta, 7h44, agora 1,5 grau de acordo com o CIMEPAR na capital dos paranaenses. Só para o ouvinte ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, nesse momento a sensação térmica em Curitiba é de menos 5 graus. O que significa isso? Que se você abrir o congelador da sua casa agora, tá mais quente lá do que na rua. Um congelador de uma residência regula entre menos 1 e menos 4 graus. Nesse momento, na rua em Curitiba, a sensação térmica é de menos 5 graus. Isso por causa do vento gelado. Então se agasalha bem antes de sair de casa, viu? E a presidente nacional do PT, a senadora paranaense Gleisi Hoffmann, fez um forte discurso com críticas ao juiz Sérgio Moro pela condenação do ex-presidente Lula durante a abertura do 23º Foro de São Paulo em Nicarágua. Gleisi também defendeu Che Guevara e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, além de celebrar o centenário da Revolução Russa. A direita reacionária e golpista não descansa. Na semana passada, um juiz de primeira instância no Brasil condenou o presidente de honra do PT e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 anos de prisão com base em delações sem fundamento e sem provas. O processo de Lula só tem prova da sua inocência. Nenhuma prova das alegações e da culpa que lhe é atribuída pelo juiz Sérgio Moro. A senadora petista afirmou que Lula está sofrendo uma perseguição pelo Poder Judiciário para impedir que seja candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Gleisi Hoffmann ainda fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e manifestou apoio ao governo de Nicolás Maduro, que, segundo ela, está exposto a uma violenta ofensiva da direita. Denia Couto, aí de Porto Alegre, parece que a Gleisi tirou do armário aquele livro embolorado do Karl Marx, que o PT tinha escondido enquanto estava no governo, e foi para cima. É legal quando cai a máscara, né? A gente percebe agora que por trás do cabelinho bem arrumado, do narizinho arrumado com plástica, da senadora Gleisi Hoffmann, da voz doce, daquele jeito curitibano de falar, que por trás dessa doçura aparente da senadora Gleisi Hoffmann está uma pessoa que mesmo pulsa forte, caiu a máscara daquele PT cor-de-rosa, do Partido dos Trabalhadores, defende essa democracia falsa da Venezuela, uma ditadura disfarçada, em que a população sequer papel higiênico, sabonete, tem para adquirir no supermercado. E as pessoas são mantidas sob o jugo de um Estado autoritário. Essa mesma senadora Gleisi Hoffmann defende Che Guevara, um revolucionário que atuou na América Latina ainda com uma aura de herói, mas que era homofóbico e homicida, porque não, em momento algum, deixou de matar aquele que pensava ideologicamente diferente de si. O que Gleisi Hoffmann demonstra a todos nós é que por trás de uma estampa, de um lindo sorriso, e a senadora é muito bonita, de um lindo sorriso e de um cabelo louro com cara de fada fininho, pode estar alguém que pensa, defende, critica e se mostra de forma aberta à sociedade. Eu gostei muito da fala da Gleisi, gostei muito mesmo. Agora todos nós podemos entender perfeitamente o que ela pensa. Acabou essa história de PT cor-de-rosa. O PT é vermelho por dentro e por fora. Marcos. 7h48. E agora é hora de girar as nossas praças, as praças que compõem a rede Jovem Pan de rádio. Vamos até Cascavel.
Black Júnior está por lá e tem mais informações. Bom dia, Black. Bom dia, Fran, Mark, Denian, ouvintes do Rick Mais Notícias. Neste momento, os termômetros registram 0 grau aqui no oeste do Paraná. O sol começa a dar as caras e vamos torcer para que as temperaturas se elevem. A OPECAM é habilitada a realizar transplante de fígado em Cascavel. Portaria que autoriza o procedimento foi assinada pelo Ministério da Saúde. A ALAE, que antes era fechada, agora está específica para esses atendimentos. Além dos quartos, UTI e ambulatórios serão disponibilizados. Resultado de quase 5 anos de trabalho para ter o credenciamento do Ministério da Saúde. Portaria foi assinada e torna Cascavel a segunda cidade do estado a ter essa possibilidade de transplante depois de Curitiba. A OPECAM já fazia o acompanhamento de pessoas com problemas no fígado. Por mês varia de 1 a 2 pacientes na cidade encaminhados a outras regiões para o procedimento. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. E de Cascavel vamos até os Campos Gerais. André Bida, de Ponta Grossa. Olá, muito bom dia, Fran, bom dia, Mark, bom dia, Denian e aos ouvintes aqui do Rick Mais Notícias. O Ministério Público apura a derrubada de um parque para a construção do edifício Vogue Square Garden, de 50 pavimentos projetados pela construtora LCS. Na semana passada, o Observatório de Justiça e Conservação de Curitiba também encaminhou uma situação para o Ministério Público para reforçar a análise do projeto naquela área conhecida como Parque Honório. E uma outra informação é que o mercado de trabalho aqui em Ponta Grossa fechou o primeiro semestre de 2017 com um saldo positivo. Nos 6 meses deste ano, foram 403 oportunidades criadas. O balanço foi divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. São essas as informações aqui dos Campos Gerais e de Ponta Grossa para os ouvintes do Rick Mais Notícias. Até amanhã. Amanhã, André. Agora 7h50. Tem uma informação importante. Hoje, o Tribunal de Justiça do Paraná assina um acordo com outros órgãos do Estado para aumentar a segurança em grandes eventos esportivos. O TJ, a Secretaria de Segurança Pública, o Instituto de Identificação do Paraná, o Detran e a Celepar vão firmar um convênio inédito no Brasil para aumentar a segurança em eventos esportivos ou em espetáculos com grande concentração de pessoas. A ideia é criar um sistema de consulta aos cadastros dos órgãos públicos para confrontar as informações biométricas dos torcedores e de quem frequenta esses eventos. Assim, o clube ou o organizador que aderir ao sistema vai ter a identificação das pessoas já na entrada do estádio ou arena. O controle pela biometria vai ajudar na prevenção da violência e também na efetividade para cumprimento das medidas restritivas, né? Os 3 clubes de Curitiba, o Atlético, Curitiba e o Paraná Clube, foram convidados para participar da elaboração do projeto. O Coxa e o Atlético já sinalizaram que vão aderir ao sistema e a assinatura do convênio está programada para acontecer hoje às 2h30 da tarde lá no Palácio da Justiça em Curitiba. E já que o assunto é biometria para melhorar a segurança no esporte, vamos atualizar as informações do futebol. Rick Mais Notícias. Esportes. O Paraná Clube está perto de anunciar Lisca como novo técnico do time da Vila Capanema. O treinador desembarca em Curitiba hoje para se reunir com a diretoria do Tricolor. O último trabalho de Lisca não foi bom não, viu? Foi no Internacional, quando ele comandou o time na reta final da Série A na temporada de 2016. Ele comandou o time gaúcho em apenas 3 partidas, justamente as que decretaram o rebaixamento do Inter. O Paraná ocupa a 15ª posição da Série B, com 17 pontos, e hoje recebe o Brasil de Pelotas às 19h15 na Vila Capanema pela 15ª rodada da competição. Já o Atlético tem o volante chileno Esteban Pavés, de 27 anos. É o reforço do rubro-negro. O atleta estava no Colo-Colo do Chile e deve ser anunciado ainda hoje pelo Furacão. Agora 7h52, antes da gente ir embora, dá tempo de registrar mais participação, Mark? Tem sim, deixa eu abrir aqui rapidinho. Muitos ouvintes ainda participando sobre o frio, não é? E tem ouvinte, o Denê tá na linha ainda ou não? Ah, sim, tá aqui com a gente. Tô aqui, Marcos. Muito ouvinte perguntando, e a minha curiosidade também, como é que tu tá aí, hein? Com o chimarrão numa mão, colocou bombacha, como é que tá a sua pessoa aí na capital gaúcha? A minha pessoa tá com frio, viu? Vocês estão falando do frio do Paraná. O frio aqui chegou no domingo. Só pra você ter uma ideia, no domingo, meio-dia, tava 28 graus. No domingo, 6 da tarde, estava 4. Então a gente teve uma amplitude, uma diferença de temperatura de 24 graus em
pouco mais de 6 horas. É muito absurdo. Então, é muito absurdo, tá bem frio. Eu tô nesse momento numa varanda com vidro, olhando para o lado de fora. A cidade de Porto Alegre está no bairro Moinhos de Vento. A cidade de Porto Alegre hoje amanheceu com céu azul e tudo branquinho lá fora. Tem bastante geada agora cedo. Mas o frio, portanto, é aqui em Santa Catarina e em boa parte do estado do Paraná. Exato. Mas eu tô aqui, vou tomar um chimarrão daqui a pouco, viu, Marcos? Pode deixar, tome por nós aí, viu, Daniel? O Thiago Chaves também tá com 4 graus no carro e brinca aqui, Franciele, que o carro dele é otimista, porque Ele não tá sentindo 4 graus, tá sentindo muito menos do que 4 Eu gostei da visão desse ouvinte. Até o carro é otimista. A sensação térmica, ela tá bem abaixo, na verdade, das temperaturas que a gente tá registrando agora, viu, Mark? Você mesmo falou em Curitiba, a gente tá com 1 grau agora, a sensação térmica é 0 grau. Mas lá em Cascavel, a gente começou aí o jornal com menos 2 graus e a sensação térmica lá era menos 9. Agora se mantém esses menos 2 graus e o frio lá continua forte pro pessoal lá da região oeste. Exatamente. Também tem o ouvinte Og, aqui do Capão Raso, diz que sobre a pesquisa de inadimplência foi dito 61 milhões de desempregados. Tá certo isso? Não. São 14 milhões de desempregados, segundo os dados oficiais. A gente vai verificar o que aconteceu aqui. Agora 7h55, ponto final, Franciele? Ponto final, vamos dar tchau pro Daniel também? Tchau, Daniel. Tchau, Fran. Tchau, Mark. Amanhã falamos mais. Até amanhã. Então a gente fica agora com o Rock and Pop. Terriba já está por aqui com músicas para você relaxar nesta manhã e ver se esquenta um pouco aí a temperatura, Terribas, que tá frio, viu? Bom, na verdade agora a gente não vai estar muito relaxado assim, porque a gente vai vir com rock pesado aqui, já pra poder começar o Rock and Pop daqui a pouquinho, já fazendo o warm-up. Mac, hoje tá frio, mas vamos colocar a galera pra esquentar um pouco mais, né? O que tu vai colocar aí pra esquentar, hein, Terribas? Hoje a gente vai embora de Rolling Stones. Aí é bom, hein? Aí é pesado, né? Até pra aumentar o volume um pouquinho, sentir um pouquinho mais quente, Isso, né? aumenta o volume aí no seu carro aí, começa a terça-feira com o pé direito, e aí amanhã a gente tá de volta cedinho. Até amanhã.